tudo bem? Começa agora mais um espaço comunitário. Você já sabe, ONGs, instituições, qualquer projeto social tem espaço garantido aqui com a gente para divulgar todo o trabalho bacana que eles fazem. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a Daniele Nepomuceno. Ela é psicóloga, ela é coordenadora da Casa da Mulher, Taubatiana, ou Casa da Mulher. Na verdade, o nome é imenso. Eu vou deixar ela explicar para vocês exatamente qual é o nome correto e por que a gente resume só para a Casa da Mulher. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente trazer esse assunto. O nome é Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Como é um nome muito grande, a gente reduz para Casa da Mulher. Casa da Mulher é mais fácil, Isso. né? No caso, a gente estava aqui conversando, que quando eu estava pesquisando sobre ela, eu falei, gente, quase não se acha informação sobre a Casa da Mulher. E é assim mesmo. Poderia ter um pouquinho mais de informação, mas é sigilosa. Isso. Ninguém sabe onde ela fica. Exato. Por quê? Porque ela trata justamente das mulheres que são, infelizmente, vítimas de violência. Quando ela começou essa casa? A casa foi inaugurada em 2017, e desde então ela vem acolhendo as mulheres vítimas de violência do município. E no caso, é uma casa que ninguém sabe o endereço. Isso. E ela também não está lá sempre. É uma casa que fica mudando de endereço. Isso, justamente, para não vazar a informação de onde é a casa, a premissa é que essa casa mude de tempos em tempos de local para que ninguém descubra o endereço, a não ser quem precise de fato. Sim. E como as mulheres saem da casa, a gente não sabe o que elas vão falar lá fora, né? Sim. Então a gente precisa tomar esse cuidado para manter o sigilo da casa mesmo. Tem uma frequência? De mudança? A premissa é a cada 2 anos. Por conta da pandemia, já está um pouquinho mais nessa casa que a gente está agora. Mas o que se pede é que a cada 2 anos seja mudado. Sim, e deve dar trabalho, né? Fazer tanta mudança assim. Eu estou na coordenação não há muito tempo, Eu estou agora para fazer a mudança. Eu estou em busca de casa para fazer a mudança. Mas, de fato, gera um trabalho grande. Exatamente. E como é feito esse trabalho de vocês? A gente estava conversando aqui que a mulher simplesmente não pode chegar na prefeitura, é um trabalho da prefeitura, ela não pode chegar e falar, oi, quero morar aí. Então, como é o processo? Isso. Então, a mulher vítima de violência, ela vai ou para os CREAS ou para a Delegacia da Mulher. Na Delegacia da Mulher para fazer o BO, solicitar medida protetiva, e no CREAS para acompanhamento. Lembrando que o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, é de fato quem lida com essas questões de violação de direitos, enfim. E aí, quando ela chega num desses 2 locais, se quem estiver atendendo entender que ela corre risco, é oferecida, então, a permanência na Casa da Mulher. Então, vem sempre através desses 2. E aí, esses 2 órgãos sabem o endereço, porque aí eles levam essa mulher até nós. Quantas mulheres cabem na casa? A capacidade é para 7 mulheres e 13 crianças. Porque se a mulher é vítima de violência e tem filhos menores de idade, ela pode ir para casa com os filhos. Então, nós temos 20 vagas, 7 para as mulheres e 13 para as crianças. Está dando conta? Não, assim, a casa ela é muito rotativa, na verdade, Então, tem épocas que a gente está com a casa bem cheia, tem épocas que nem tanto, mas, de fato, a violência vem aumentando muito. A gente vê isso nas mídias, Não tem nem como falar que não. Mas muita gente não aceita ir para lá. Eu acho que essa é a grande questão. É mesmo? Porque porque não pode sair, para sua própria proteção. Não pode ficar com o celular, porque às vezes o celular tem rastreador, então acaba não querendo ficar porque vai ficar sem o celular. Então muitas mulheres é oferecido o serviço e elas preferem não ir por conta das regras da casa. A gente precisa estabelecer regras, é uma casa coletiva, Muitas mulheres vão e logo saem, mas a princípio está caminhando, desde que eu tô lá 10 meses, nunca fiquei sem vaga. Sempre tinha vaga quando solicitado. Não tem uma fila de espera? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa, mas essa mulher que ela está dentro dessa casa, então ela não pode sair? Então, ela não pode sair, por exemplo, sozinha, Mas, por exemplo, se ela precisa ir no médico, a gente leva. E aí uma orientadora social vai junto, fica junto, Às vezes passa mal, precisa ir para o pronto-socorro, As crianças vão frequentar a escola, Óbvio que é feito todo um trabalho. Eu tenho uma assistente social que trabalha comigo, é feito todo um trabalho
para mudar a criança de escola, longe do local da violência, né? E aí quem leva as crianças somos nós, não é a mãe. Então, assim, tudo é visando a proteção dela. Então, se ela precisar ir no médico, às vezes precisa ir na defensoria pública para ver questão, a gente leva e acompanha. Mas é sempre com a gente. Né? Ela não pode, por exemplo, posso ir no supermercado? Não dá. Porque... Então, no caso, a mulher não pode ter um emprego. Então, tem casos que sim, né? Quando ela já está lá com a gente há um tempo e a gente vai entendendo que a violência foi superada, enfim, a gente, inclusive, ajuda essa mulher a arrumar emprego, né? Trabalha com ela no sentido de busca de emprego para ela começar a trabalhar para poder sair de lá. Mas, por exemplo, nos primeiros 15 dias, a gente pede que não saia mesmo, porque é o momento maior do risco, né? Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado para a proteção dela mesma e das crianças. É quase como um serviço de proteção à testemunha. Exatamente. E aí, para muitas mulheres, é difícil, né, ficar lá nessa situação. Sim. Né? E quando ela chega lá, a gente vai buscar a rede de apoio dela. Então, por exemplo, se ela tem uma rede de apoio num outro município, é feito todo o contato, e aí, se ela decide ir para lá, a prefeitura também leva, né, uma orientadora social acompanha, e deixa ela na casa dos familiares, ou se for muito longe, a gente leva até a rodoviária, enfim. A gente busca acesso à rede de apoio dela, né? Até visando que ela saia do município por conta da violência. Sim. Se não é possível, a gente vai trabalhar dentro da casa para que ela ganhe autonomia, supere a violência e possa reiniciar a vida dela de alguma forma. Sim. Daniela, a gente fez uma matéria justamente conversando com a delegada da Delegacia da Mulher, né, Elisângela Stefano. Ela falou justamente isso, dos casos estarem aumentando e da rede de apoio. Então, vamos assistir, depois a gente comenta exatamente, porque vocês estão em sintonia, que falaram praticamente a mesma coisa. Vamos lá. Sim. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todas as formas de violência contra a mulher aumentaram no Brasil no ano passado. Cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vitimizadas no período, o que equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas, lotado todos os dias do ano. Apesar de tantas leis novas, campanhas e alertas, o estudo ainda mostrou que 45% dessas mulheres agredidas não pediram ajuda de nenhum tipo. Em Taubaté, a delegada Elisângela Stefano, da Delegacia de Defesa da Mulher, vê os casos aumentarem na cidade, mas tenta ver o lado positivo dessa estatística. Porque as mulheres estão denunciando mais. Então, está havendo uma maior conscientização quanto à violência doméstica e as mulheres estão procurando mais ajuda. Porque muitas vezes a gente associa a violência doméstica à agressão física. E não, tem muitas outras violações que ocorrem antes. Então, quando a mulher começa a denunciar antes, é muito melhor, né? Porque a gente tem menos probabilidade de caminhar para um feminicídio. Então, às vezes, a gente associa o aumento à coisa ruim, eu vejo o aumento como uma coisa boa. A gente acha que domina o mundo. A gente acha que a gente consegue fazer tudo a todo momento. Mas não é bem assim, né? A gente precisa pedir ajuda. Os casos de violência física raramente começam do nada. Existem sinais e mini-agressões que devem ser observados. E não só pela mulher que está na relação, mas por todos ao redor. O isolamento é um sinal muito característico. Aquela vítima que ela está se afastando dos amigos, da família. Então, já é um sinal de alerta. Os ciúmes excessivos. Aquele homem que trata aquela vítima como se fosse propriedade dele. E outro fator também que causa muito a mulher permanecer nesse ciclo de violência é a dependência financeira e a dependência emocional. A família como um todo fica sabendo a situação que aquela mulher tá passando e começam a surgir aquelas redes de apoio. Seja no trabalho, seja em instituições religiosas, seja através das amigas. E isso ajuda muito no fortalecimento da mulher, para que ela consiga romper aquele ciclo de violência. Então, denunciar é o primeiro passo e é muito importante que seja feito o quanto antes. A partir do momento em que a mulher pede ajuda, a DDM registra a ocorrência e a encaminha para a assistente social. Hoje, existe uma parceria com a Universidade de Taubaté, que ajuda no contato com assistência jurídica e suporte psicológico.
A vítima também pode solicitar medidas protetivas e ter acesso ao botão do pânico. A delegacia é a porta de entrada dessa mulher vitimizada, nunca a porta de saída. Nós tentamos facilitar para a mulher para que ela não se perca no meio do caminho, para que ela consiga caminhar para realmente romper esse ciclo. E a gente tem que sempre pensar na polícia como o braço de cuidado, de proteção. A polícia está para cuidar e proteger, nunca para ir contra as pessoas. Às vezes a gente tem essa visão meio deturpada, né? E não, a polícia é para proteção da sociedade sempre. Se você se reconheceu em alguma situação de violência ou conhece alguém que passa por isso, não pense duas vezes. Ligue para o Disque 100 ou para o número 180 e denuncie. Em caso de emergência, ligue direto para a polícia no número 190. As denúncias são anônimas. Daniele, exatamente o que você tinha falado. Sim. E acho importante que ela falou da polícia ser a porta de entrada e não a porta de saída, né? Acaba chegando até vocês. Sim, a nossa relação com a Delegacia da Mulher é bem estreita mesmo, né? Justamente para que a gente possa acolher os casos que necessitem. Então, a gente está sempre em contato. A delegacia também tem uma assistente social, né? Que faz esse contato direto com a gente. Então, a importância, os números aumentaram justamente porque as mulheres estão denunciando mais mesmo, como a doutora falou, né? E a importância das mulheres entenderem que é possível, né? Eu ainda ouço muito hoje as pessoas falarem, nossa lei não serve para nada, não tem jeito, não tem recurso. Talvez até porque as pessoas também não conheçam a casa da mulher. Eu vou denunciar e vou voltar para a casa do agressor? Como que vai ser? Né? Então, a partir do momento que elas entendem que tem essa proteção da casa da mulher, talvez a gente também ganhe, né, em números aí de proteção. Na entrevista, a gente nem separou esse trecho, mas ela fala da recorrência, que muitas mulheres acabam voltando para o ciclo da violência, não necessariamente com o mesmo agressor. Às vezes ela entra em outro relacionamento que vai continuar com isso. Como é feito o trabalho psicológico na casa da mulher, para elas entenderem isso que elas estão passando e não passar mais? Então, na verdade, a gente tem atendimento diário dessas mulheres, né, com assistente social, eu também faço uma escuta. Se a gente pensa numa psicoterapia mesmo, aí a gente leva ela ou no posto de saúde ou na Unital, como foi dito, né, para que ela possa entender essa questão, porque na questão da psicologia é isso, ela só entende esse tipo de relação, então ela vai acabar procurando, né, sempre o mesmo, inconscientemente, sempre o mesmo tipo de relação. Às vezes vem até da infância, né, que ela vê a mãe passando por isso, a avó passando por isso. E não consegue romper esse ciclo, né, então esse trabalho é feito pela assistente social, por mim, e no caso da psicoterapia, aí a gente faz de forma externa, né? A gente leva, acompanha, na intenção que ela supere mesmo a violência, todas as formas de violência, na verdade. Exatamente, que falou, ele não começa já com um soco, com um empurrão. Começa com as microagressões. Exatamente, né? Já dá indícios, né? E aí só vai se agravando mesmo, né? Até o ponto de chegar na agressão física, que é o que as pessoas entendem que é agressão, né? Mas o falar mais alto, não deixar sair, controlar a roupa, controlar essa o dinheiro. Essa amiga é má companhia para você. Controlar dinheiro, tudo isso são formas de agressões, né? E a mulher precisa entender que ela não precisa passar por isso. Sim, né? Ninguém tem que passar por isso, né? Exatamente. Outro ponto que a gente vê bastante nessas discussões é que não basta só cuidar da mulher, desse psicológico da mulher, para ela não entrar nesse ciclo. Teria que ter um trabalho com os homens também, para eles perceberem que eles estão errados. A prefeitura tem esse trabalho? Então, tem. Existe uma capacitação que está sendo feita, né? Eu não participo porque, como eu cuido das mulheres, eu preciso estar de algum lado, né? Mas alguns técnicos da prefeitura estão fazendo uma capacitação que chama E Agora José, né? Para lidar com a questão do agressor. Porque também tem muitas questões envolvidas aí. E foi o que você falou, a mulher vai entrar em outro relacionamento e este homem também. E ele pode repetir esse padrão com outra mulher. Né? Então, é importante cuidar do homem, sim, e a prefeitura está organizando para isso. Sim. Agora, você falou que a mulher chega lá, pelo menos uns 15 dias, ela tem que ficar trancada ali, sozinha, sem celular,
O que ela faz? Como é o dia a dia da mulher que mora naquela casa? Vamos lá. É uma casa mesmo, né? Então, o primeiro passo que a gente trabalha com elas é que é o lugar que elas vão ficar. Então, elas também têm que cuidar daquele lugar, né? Então, quem faz a limpeza da casa, das áreas delas, né, comuns, são elas mesmas. Então, elas fazem a parte da limpeza e aí passa por atendimento com a gente, né? A gente está sempre ali conversando com elas. Tem essas rodas de conversa? Tem. Inclusive, a gente fez, né? Na Semana da Mulher, fez várias atividades com elas. Então, a gente busca trazer atividades até pensando que se ela ficar lá ociosa, né? Cabeça vazia. Exatamente. Mas ela que cuida da parte da casa, né? Dela, do quartinho dela, da roupa das crianças, né? Se for com crianças. Então, ela tem uma rotina de casa normal também, né? É só não cozinha, porque aí como é para todo mundo, aí a gente tem uma pessoa que cozinha, mas essa parte da limpeza elas dão conta e a gente vai trabalhando as outras questões com elas. Muitas, para alcançar autonomia, voltam a estudar, porque então a gente tem um computador lá com acesso para elas, para que elas possam estudar. Fazem cursos, vários cursos que tem na internet gratuitamente, elas fazem lá de dentro mesmo. Então a gente vai dando, né, munição para que elas possam retomar a vida delas de outra forma. Até mesmo porque, como a gente falou da rede de apoio, às vezes ela não tem essa rede de apoio aqui. Porque muitas também são vítimas de violência quando uma fala, vamos mudar de cidade e ela não tem mais contato com ninguém. Exatamente, a gente já teve casos assim mesmo, né? Então a gente vai trabalhando com uma forma, e não é que ela fica sem acesso, não pode falar com ninguém. A gente tem o telefone da casa, né? E aí a gente disponibiliza esse telefone para ela ligar, sei lá, para a mãe numa outra cidade, para a irmã. Então não é que fica sem acesso, mas o medo é que o celular dela tem um rastreador, por exemplo, né? Então a gente precisa pensar em tudo, né? Exatamente. E como que a mulher faz, então, para sair desse ciclo se ela não consegue chegar na casa, por exemplo? Que, como a gente falou no começo, ela não pode bater na porta, por isso que ninguém sabe onde fica. Exatamente. Como a mulher que está assistindo isso, como a gente falou na matéria, se reconheceu nesse estado, o que ela pode fazer hoje? Então, ela pode procurar a DDM, né? Lá vai ser feito o boletim de ocorrência, o pedido da medida protetiva. Uma das portas é a Delegacia da Mulher. Outra porta são os CREAS, Taubaté tem 2 CREAS. Mas se mesmo assim for difícil para a mulher chegar até o CREAS ou até a Delegacia da Mulher, ela pode procurar o postinho, o CRAS, né? Os CRAS, eles são descentralizados, então eles estão em bairros, né, específicos. Procurar o CRAS, que o próprio CRAS encaminha para o CREAS, né? E aí a gente faz esse trabalho. Então tem várias formas ela procurar Os ajuda. órgãos da prefeitura estão sabendo que existe e vão encaminhar. Sim, então ela tem como procurar ajuda, né? Então, e entender que ela não precisa passar por isso, que ela vai ter apoio sim, e que a gente está lá para dar todo esse suporte nesse momento. E ela saber que ela não está sozinha, né? Exatamente, que eu acho que isso... Porque muitas vezes a mulher que chega lá pra gente não tem rede de apoio e não tem mais ninguém. Sim. Se fechou nesse relacionamento e não tem mais ninguém, né? Então ela chega lá de fato sozinha. Conversar com outra mulher que passou por isso, lá dentro também vai ajudar a enxergar melhor, porque ver a história do outro de fora é mais fácil, né? Exatamente. Às vezes ela acha que só ela passa por isso, né? E a gente vê que não é. Então, elas se fortalecem dentro da casa até, sabe? É bem interessante de ver que às vezes elas saem amigas mesmo dali, e aí criou uma outra rede de apoio para ela, né? Tem alguma história marcante, assim, claro que sem citar nomes, mas alguma história que você tenha vivido, ela fala, nossa, esse realmente foi um case de sucesso da casa. Então, tem uma história. Quando eu cheguei na casa, já tinha uma mulher lá com os filhos e era uma agressão, assim, né, bastante dolorosa. E aí a gente foi trabalhando com ela, foi buscando emprego, ela conseguiu um emprego. Aí começou a trabalhar lá dentro da casa ainda. E aí depois ela conseguiu uma casa para alugar. E hoje ela mora, ela e os filhos, em uma casa, estão super bem, as crianças na escola, ela trabalhando, super feliz. Então, assim, eu acho que desse tempo que eu tô lá, eu acho que esse caso é o mais de sucesso, assim, que a gente pode pensar que deu certo, assim. Agora, Daniele, para encerrar, nesse programa a gente costuma sempre falar como você pode ajudar, a pessoa que assiste, né? Como você pode ajudar, você pode doar tempo, não é o caso da casa. Isso. Como a pessoa pode ajudar? É divulgando, né? Divulgando.
Não Metendo a colher. julgando. Metendo a colher. Essa história que briga de marido e mulher não mete a colher, a gente mete sim, se for necessário. Você pode denunciar, por exemplo, você sabe que a sua vizinha sofre uma agressão, mas ela talvez não tenha forças para denunciar. Então, você pode denunciar, né? E eu acho que o principal é não julgando, né? Porque a gente tem muitos mitos aí, a gente ouve muita coisa, apanha porque quer. Sociedade machista. Porque gosta. Não é isso, né? Quando a gente passa a entender a história dessa mulher, tem muita coisa por trás disso. Então, acho que não julgar, ouvir sem julgar é o primeiro passo. Né? E aí, depois fazer a denúncia. Apareceu lá na matéria, Disque 100, 180, ou para a própria polícia. Então, ligue e denuncie sim, porque na maioria das vezes a mulher sofre agressão e as crianças também. Sim. Né? Então, a gente precisa também olhar por esse lado, que não é só a mulher. Né? E a gente precisa também proteger essas crianças. Então, denuncie sim, e a casa está aberta para receber essas mulheres, para fortalecê-las, para que elas possam reiniciar a vida. Com certeza. A gente não pode passar endereço, não pode passar telefone, mas a gente pode passar essa mensagem que sim, existe saída. Se você está numa situação complicada, se conhece alguém que está numa situação complicada, procura ajuda, oferece ajuda. Às vezes só uma palavra amiga já faz toda a diferença, né, Daniela? Com certeza. E a prefeitura está aí também para oferecer, porque às vezes a mulher não tem condição financeira de sair da casa. Isso. Que é a violência financeira. Então, tem saída. Às vezes a mulher se sente num lugar que ela não tem saída, mas tem. Tendo uma rede aí de apoio, conhecidos ou não, dá para aceitar ajuda de desconhecido, tem saída. Não perde a fé, não. Obrigada, Daniela, pela sua participação. Eu que agradeço. Se quiser dar algum recado final aí? Eu acho que é isso, pedir que as mulheres se olhem de fato e entendam que, né, como você disse, tem saída, a gente está para apoiar e é possível, né? Parar com esse mito de que a nossa lei não funciona para nada, parar com isso, porque senão a gente nunca vai sair desse ciclo da violência. Né? Então, busquem ajuda e quem souber de casos de violência também denuncie. Exatamente, obrigada. Vamos todo mundo meter a colher. Você que nos assiste, obrigada pela audiência. Continue aqui com a gente, tem um monte de programa novo que você ainda não viu, que está bem bacana, eu garanto. E é isso, fica de olho em todo mundo se cuida. Até a próxima. Tchau, tchau.